Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. É com muita alegria no coração que eu estou aqui agora ao vivo com vocês para formarmos essa corrente de oração, de pensamentos positivos, de energias edificantes, para podermos estudar, para podermos aprender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa e que nós possamos juntos aprender, juntos refletirmos sobre o conteúdo dessa lição e que nós possamos realmente ampliar o nosso olhar e termos condições de mudar pensamentos, atitudes, decisões, para que nós possamos cada vez mais estarmos pertinho do nosso querido Jesus. Que as nossas ações, os nossos pensamentos nos aproximem dele, nos aproximem do Pai, e que essa ligação que possa existir seja mais fortalecida ainda, né? Para que nós possamos sair daqui deste momento mais relaxados, reflexivos, com o conteúdo interno ampliado, mas com o coração quentinho, por sentirmos a presença dos nossos queridos mentores, do nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada pela presença de todos vocês, obrigada por aqueles que estão online agora comigo, aqueles que não deixam a sua mensagem no chat, mas que estão ali juntinhos da gente. Obrigada pelas mensagens carinhosas, que vocês sabem que eu gosto também de receber, né? Dá um gostinho bom para a gente perceber. Porque, como eu falei para vocês, eu tive que me acostumar a olhar aqui para um pontinho vermelho de uma câmera que está ali. Então, às vezes eu falo, eu não imagino a reação de vocês. Então, às vezes, a participação no chat me ajuda para perceber, né? Às vezes eu falo uma coisa engraçada e falo, a gente não escuta a minha própria risada. Às vezes algo muito emocionante, sinto as minhas lágrimas, mas eu consigo imaginar a emoção que eu estou dividindo com vocês, mas ainda é bem diferente essa questão da live, né? Então, muito obrigada, e que nós possamos nos conectarmos com Jesus neste momento e sabermos que a partir de agora estamos sendo protegidos, iluminados, a nossa consciência ampliada. E assim nós vamos caminhando juntos, nesta uma hora que nós temos aqui, não é mesmo? Bom, eu pediria já de início que quem gostar da reflexão, curta, compartilhe, para que a gente possa dividir aquilo que nos faz bem com o outro que pode ser ajudado também. Essa é uma forma de amor também muito bonita, né? Então, vamos dar uma olhada em quem já está aqui online, né? Vamos lá. Norminha, boa noite com a Mel, Tarcísio, seu Antônio, G, Didi, Ricardo Grilo, Vera Viana, Juliana Pádua, Jacira, Estelinha, Bá, seu Paulo, Lúcia Fleury, sejam todos muito bem-vindos, amigos do meu coração. Seu Paulo Parachim, Lu, Dona Ivani, Fátima, David, Dona Vanúzia, Osanira, Bete, Maurício Duval, Dona Marlene, Suzana, Dona Margarida, de Uberaba, né? Heloísa, Mercinha, Célia, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar este livro chamado Vinha de Luz. Deixa eu tomar uma água. Vinha de Luz é psicografia do nosso querido Chico, Espírito Emmanuel. E nós vamos ler o capítulo 123.
Sempre esses livros da coleção Fonte Viva, esse aqui é o Vinha de Luz, traz uma passagem evangélica e logo abaixo as reflexões de Emmanuel sobre essa passagem, né? O título do capítulo, Amargura. A passagem evangélica encontra-se em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Paulo de Tarso. A mensagem hoje é do nosso querido Paulo. Vou repetir a passagem evangélica, que é muito bonita. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Reflexões de Emmanuel. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança, deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. As sombras, lembremo-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral do nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Uma mensagem belíssima, né, de Emmanuel sobre a amargura. Mas antes da gente refletir e voltar a algumas falas de Emmanuel aqui que me chamaram a atenção, eu gostaria de refletir um pouquinho, assim, com vocês, sobre esse tema amargura, né? Amargo todo mundo sabe, né? O jiló é uma comida amarga, né? A guariroba tem determinados remédios, por exemplo, um boldo que também é amargo, né? Tem madeiras mais amargas que outras, né? Mas a gente está falando de amargura, aquilo que habita o nosso eu. Então, segundo o dicionário, o que é amargura? Amargura é um desgosto, uma angústia, uma aflição. E outras denominações lá no dicionário. Mas quando a gente lê isso aqui, amargura, desgosto, angústia, aflição, a gente já chega à conclusão que a amargura tem uma relação direta com sofrimento. Tá certo? Então, não tem como a pessoa estar vivenciando uma amargura na alma e estar se sentindo pleno e feliz. Então, nós precisamos de entender a dinâmica da amargura para que a gente possa fazer o que Emmanuel pediu. Tire essas raízes da amargura do seu coração,
porque senão ela vira arbustos e vão te envolver. Emmanuel dá aqui a dica que a amargura engole a gente sem que a gente perceba. E tudo que gera um sofrimento grande pode gerar também as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, tudo de ruim que fica e não vai embora gera doenças, né? Bom, quando Emmanuel fala que nós precisamos de estar atentos ao bem servir, né? Então, o que é você servir bem a alguém? Né? Não cabe um descontentamento. Porque se você está descontente, não vai servir tão bem. Você sendo sincero, né? Então, se você é o chefe, chega num restaurante, você pede um prato, e o chefe percebe que passou um pouquinho o ponto do filé, ele vai servir, mas ele não vai estar plenamente feliz. Tem aquela dosezinha de preocupação, não é mesmo? Então, se você está fazendo um projeto e por algum motivo você passa a sentir uma certa amargura, você não vai estar plena e totalmente à vontade naquilo que você está executando. Partindo do pressuposto que nós devemos ser servos do Senhor Jesus, nós precisamos de estar bem para bem servir. Se nós estivermos descontentes, nós não seremos um bom servo, né? Naquele momento, vivenciando essas emoções. Então, as pessoas amargas, quando eu falo de pessoas amargas, eu quero dizer que a amargura na vida é algo que acontece comigo inúmeras vezes, com você, com um familiar, com um colega de trabalho, faz parte da vida. Uma vez ou outra a gente estar amargurado e a amargura dominar o nosso coração. Mas tem pessoas que têm um padrão de amargura porque não cuidam e não tiram essas raízes, as raízes vão crescendo e vão enraizando e soltando folhas e envolvendo, né, o nosso eu. Então, as pessoas amargas que têm essa característica principal, elas têm um grande ressentimento no coração. Porque toda pessoa amarga, ela fica sentindo várias vezes a mesma coisa, ressentindo. Então, enche o coração de ressentimentos, né? E quando a pessoa não se entrega e essas raízes amargas tomam conta, a pessoa pode se tornar alguém destrutivo, autodestrutivo e destruir relações, e a pessoa pode ser uma pessoa tóxica, porque ela pode fazer mal ao outro. Por isso que nós devemos prestar atenção nos sinais de amargura que chegam no nosso coração, né? Bom, as pessoas que estão potencialmente amargas, elas não lidam com frustrações e raiva, os sentimentos negativos tomam conta do seu eu, e aqueles sentimentos negativos passam a ser o seu modus operandi de vida. Então, a pessoa amarga, ela não sabe lidar com frustração, com raiva, porque ela fica ressentida, né? E aí só fica alimentando os sentimentos negativos, e esses sentimentos negativos passam a fazer parte da sua personalidade, se ela não lidar com isso de uma forma bacana. As pessoas amargas, inúmeras vezes, se colocam em situações ruins porque não sabem lidar com o passado. O que passou, passou. Pronto. Mas não. A pessoa que está plena de amargura, ela fica revivendo o passado, a frustração, a raiva, as situações ruins várias vezes, né? Então, existe um processo de repetição do negativo, da negatividade. As pessoas amargas,
elas se recusam inconscientemente invalidar o fato de que nós temos, e elas também, a capacidade de se adequar aos reveses, às dores e ao passado cheio de sofrimento. Todos nós temos dentro de nós aquele botãozinho que vira a câmera, sabe? A câmera está focada para o estante. Eu não vou lá no botãozinho, clique e a câmera volta para mim? Pois é. A pessoa, quando está envolta na amargura, não sabe fazer essa troca e fica ali preso àquela cena, aquele sofrimento, aquela situação desagradável e não sai dela, certo? Então, nós precisamos de ligar ali um botãozinho e mudar a estação que estamos sintonizados, né? As pessoas amargas se recusam internamente a pensar de maneira positiva, porque o negativo é alimentado constantemente por elas. E com isso se acostumam com as coisas ruins. Então passam a ter uma visão da vida ruim, de tudo que é ruim, tudo que é pesado, nada vai dar certo, nada vai, né? Cheio de pessimismo no coração. Vocês se lembram do personagem do Hanna-Barbera, que era eu não lembro se era um cachorrinho, que ele ficava assim, ó céus, ó vida, ó dor. O desenho inteiro, aquilo ali é uma pessoa bem amarga, né? Ele não conseguia enxergar nada, né? E quando a amargura também está no descontrole, nós entramos em um estado depressivo. Então, nós precisamos de cuidar do que nos provocou essa amargura. Por quê? Porque a amargura pode ser como que chama? Pode ser um ponto, né, que nos leve a cair no estado depressivo também, né? O depressivo traz essa amargura e não se livra, né? Mas a pessoa que ainda está na amargura, mas não entrou no estado depressivo, ela tem uma força a mais para poder lidar, para não ir piorando esse quadro, correto? Bom, então, o foco no negativo é tão grande quando a gente está nessa crise de identidade, nessa crise de amargura, nos envolvendo todos, né? Que nós passamos a acreditar que o negativo é a verdade. E nós temos dificuldade de enxergar de uma forma diferente a vida. Nós não conseguimos, nós blindamos. E isso é perigoso porque tudo que é muito estático, tudo que é muito rígido, machuca, né? Então, a vida é movimento. Se eu fico rígida na minha formação de opiniões, na forma de enxergar a vida dos outros, vendo tudo azedo, né? Nós seremos, sim, amargos, rabugentos, pessimistas, intoleráveis por muitos, né? E aí nós só vamos alimentando o negativo. E a gente não percebe que é o meu alimentar o negativo que me torna pleno de amargura. Espero que vocês estejam acompanhando. Bom, então, quando eu alimento o negativo, eu vou deixando crescer dentro de mim peças improdutivas, né? O que significa isso? Eu vou deixando crescer a erva daninha no jardim do meu coração, de uma forma mais poética. Eu não tiro as tiriricas, eu não tiro os mastinhos, e aí vai abafando a grama, a roseira, as plantinhas, né? Então, quando essa negatividade toda ganha um espaço, maior é o poder de uma influência negativa aqui no meu inconsciente. Porque o meu inconsciente vai ficando pleno de negativismo. E aí, quando eu estou assim, cria um ciclo vicioso que é muito difícil de romper.
Por isso que Emmanuel e Paulo pedem, o coração que começa com amargura, ele precisa de ser podado, essas raízes amargas, para dar continuidade e ser feliz. Um servo fiel é um servo feliz, para aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, nesse ciclo vicioso, em que eu reclamo, eu fico com uma convivência quase insuportável, eu afasto as pessoas, mas eu quero as pessoas, mas quando aproximo eu reclamo, né? Aí eu vejo o negativo, reclamo de tudo, da vida, das pessoas, da situação, do salário, né? E fico ali com aquela visão bem negativa. E não me sinto capaz de fazer isso diferente. Mas esse ciclo vicioso, difícil de se romper, ele tem possibilidade de ser rompido. E se eu não dou conta de fazer isso sozinho, eu preciso da ajuda, até de profissionais, entendeu? Para me ajudar a sair desse ciclo que mata. Porque você fica ali com o seu corpo vivo, mas o seu espírito está em coma, né? Então, para isso, é necessário o desejo da mudança. É importantíssimo que em algum momento eu tenha desejo de mudar o meu padrão. Por isso que eu estou trazendo isso tudo aqui para vocês. Por quê? Porque quando vocês olharem essa reflexão, cada um vai estar sabendo, nossa, mas eu estou muito amarga, eu não sabia que eu estava tão amarga assim. Nossa, mas a Bia está falando, eu estou identificando. E vocês não acham que eu também estou identificando? Estou, né? Estou me identificando em muitas fases, em momentos que a gente fica pleno de amargura, né? Bom, então, quando nós estamos nesse ciclo da amargura, nós valorizamos e validamos a miséria e o que nos falta. Então, eu passo a não enxergar o que eu tenho, mas só o que eu ainda não tenho, né? A visão negativa da vida presente, e muitas vezes eu faço dramas, né? Dramas com coisas que não merecem drama naquele momento, porque eu estou num processo, no modus operandi infantil, né? E aí eu dou birra com a vida. Eu não aceito, eu dou birras. E fico me vitimizando, me colocando como coitadinho. Olha para vocês verem onde que chega a amargura, entre aspas, descontrolada, né? Então, esse comportamento todo gera uma infelicidade tremenda. É um peso horroroso a pessoa estar com o coração tomado pela amargura, né? O espírito ali, coitadinho, desenergizado, nesse peso que essa amargura que a gente insiste em cultivar e cativar. Então, não é fácil. Nós precisamos de mudar essa chave. Então, eu preciso encontrar a minha força interna para aprimorar, para desenvolver os meus recursos que estão ali dentro e que são recursos internos positivos e que eles estão definhando porque eu não uso. Olha só, eu tenho um problema no braço e vou lá e engesso meu braço 6 meses. Vai atrofiar, porque eu não uso. Quando eu tiro o gesso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar aleijada? Não. Eu vou para a fisioterapia e vou fazer atividade, e vai voltar o movimento daquele braço. E quando volta, fica melhor do que o outro, né? Então, nós precisamos de mudar, tendo esse desejo de mudança, né? E aprimorando, desenvolvendo o acordar da positividade, o acordar do otimismo, do amor, da esperança dentro do nosso coração, certo? Então, às vezes até aqui a pessoa não sabe, será que eu estou sendo amarga ou não? Aí nós temos aqui algumas características. Quando você está se deixando meio que assim, já estar dominado pela amargura.
As características que eu vou dizer aqui, são 8 características, todos nós, em algum momento, nós temos elas. Mas o que eu estou dizendo, gente, é quando é a maior parte do tempo, certo? Então, por exemplo, o primeiro item. As pessoas amargas têm uma irritação fácil. Mas essa irritação fácil, às vezes, se você está esperando uma notícia ruim, às vezes você tem um familiar seu internado, você está tensa, você está irritada, você não está sabendo lidar com aquilo. Ok, mas tem que passar. A pessoa que está amarga é uma irritação fácil, mas ela é frequente, sabe? Então, para a gente falar com as pessoas, a gente pisa em ovos, porque pode levar uma patada a qualquer momento, ou uma resposta ruim, né? Então, vamos prestar atenção. Irritação fácil é o primeiro. Segundo, uma estagnação. Por quê? É uma estagnação do assunto. A pessoa amarga, ela repete o mesmo assunto várias vezes porque ela está presa. Lembra que eu falei para vocês que é uma dificuldade de sentir e fica ressentindo, sentindo de novo, sentindo de novo. Então a pessoa vira e mexe, volta naquele assunto em que está trazendo amargura para ela, ou reclamando de alguém. Então, se eu estou magoada, ressentida com o irmão, sempre vou cutucar o assunto trazendo o que esse irmão fez, né? E é padrão. Eu fico irritada, estagnada nesse assunto, né? Porque eu estou ressentida. Terceira característica. Com essa amargura dominando meu coração, a gente não perdoa. A gente não esquece o rancor. E a gente alimenta o ressentimento. Até sem perceber, tá? Então, é uma dificuldade de perdoar, porque eu ainda estou ali amarga, culpando a vida, o outro, alguém, a situação, né, por aquele meu sofrimento. Então, eu não perdoei. Eu ainda estou no processo de culpar, de me ressentir, de ter rancor com o outro, que estragou a minha vida. Outra característica, a impaciência. A pessoa com aquele desejo de fugir, né, disso, fica impaciente. Por quê? Porque eu me sinto incapaz de resolver as minhas questões, então eu vou esperar que o outro resolva para mim também. Então, tudo que eu peço para o outro tem que ser para ontem, né? Eu estou impaciente, desejando inconscientemente sair dessa situação, mas não consigo, estou presa nisso, né? A outra característica é uma falta de perdão consigo mesmo. Não consegue perdoar o outro e não consegue o auto-perdão. Por quê? O orgulho. Eu não posso falhar, eu sinto vergonha por ter falhado, eu sinto culpa, eu me arrependo por coisas que aconteceram há 38 anos atrás. Por que aquele dia eu não entreguei um desenho ao invés do outro desenho naquela prova, né? Por que há 38 anos atrás eu respondi mal a minha avó? Entendeu? Então a pessoa volta para si esse sentimento negativo. Ao invés de se compreender, de ajudar a reparar o que fez de errado, a pessoa fica se colocando para baixo. Sempre, né? Então entra numa culpa e não consegue se perdoar. A outra característica é o orgulho, né? Porque quem está nessa amargura não dá o braço a torcer. Porque não consegue sair do ciclo vicioso. Lembra que eu falei do ciclo vicioso? Então, a pessoa não consegue sair daquele ciclo. Então, ela ainda permanece ali, né? Acreditando que ali vai haver uma forma diferente de lidar com a situação. E não vai. A outra característica. Os amargos, né? Eles desacreditam de relacionamentos. Ah, não adianta namorar não, porque homem não presta. Ah, não, mas hoje está tão difícil que eu nem quero ter filho não, porque botar filho nesse mundo não vale a pena não, né? Ah, não, mas a gente tem amigo, não tem amigo verdadeiro não, fica doente para você ver, não parece um.
Não tem gente. Então, o relacionamento fica difícil porque eles não se dão a coragem de investir na relação, né? Todo relacionamento, seja de pai, de mãe, de filho, de amigo, de namorado, precisa de ter um investimento. Se você nunca mais liga para a pessoa, vai esfriar, vai distanciar, né? Se você não dá uma escuta para o outro, se você não dá um retorno para o outro, né? Então, a pessoa amarga está lá no seu mundo remoendo coisas ruins, mas ela acha que o problema é no relacionamento e do outro, porque sempre a culpa é do outro, né? Outra característica, muitas vezes quando você está nessa crise da amargura, a alegria do outro te incomoda. Te incomoda porque você se sente incompetente de promover a sua alegria. Te incomoda porque você entra no vitimismo de pensar todo mundo feliz, menos eu, né? Então, a alegria do outro te incomoda. E muitas vezes, a gente nem para para pensar que essa alegria é meio falsa, né? Você entra, por exemplo, numa rede social, tá todo mundo tão feliz, tão alegre, tão cheio de grana, tão uma vida maravilhosa, quando você vai ver, não é bem assim, né? Mas essa questão do outro incomoda, porque eu ainda não me sinto capaz de vencer as adversidades que apareceram na minha vida. E outra característica é a inveja. Muitas vezes a gente tem inveja, né? Inveja do processo do outro, inveja do que o outro conquistou, inveja do gramado do vizinho, mas às vezes eu não percebo que eu não podei meu gramado, não catei as tiriricas e tudo mais, né? E aí a pessoa se sente inadequada, né? Porque a pessoa tem uma consciência, não quero ter inveja, mas tenho. Eu quero um namoro, mas eu não consigo permanecer no namoro. E a pessoa passa a ter uma crise de autoestima, porque ela se sente muito inadequada. Então, com todas essas características, é preciso que a gente tenha muita paciência e muito amor para com aquelas pessoas que estão vivenciando crises de amargura. Mas é uma paciência, um amor no limite, porque a gente não pode deixar que o outro jogue aquele cipó para cima da gente e que aquilo ali nos envolva como uma planta carnívora, para que a gente fique no lugar da pessoa. Não. A gente precisa de ter a resiliência para poder lutar quando nós estamos nessa crise, mas para poder ajudar o outro a sair. Lembrando que, se o outro não quiser, não tem quem faça, né? Então, às vezes, a pessoa vai ser assim pela vida toda, porque ela decidiu, optou. E até um determinado ponto, eu tento. Mas tem aquele ponto que eu preciso de respeitar que o outro não está dando conta. Eu posso oferecer ajuda, tentar. Mas eu não sou o milagreiro que vou conseguir, num passe de mágica, tirar o outro do processo dele, né? Mas eu não preciso de entrar na raiva, porque o outro que está numa crise de amargura que me faz sofrer, né? Também ele está sofrendo, porque não existe ninguém amargo que esteja feliz, tá? Então, se nós quisermos ser mais plenos de felicidade, nós precisamos de cuidar da nossa amargura e trazer alegria, leveza, fé, esperança para a nossa vida. A amargura, sempre que a gente fala, nossa, fulano tá tão amargo, é uma questão de infelicidade. Então é preciso mudar a postura, sabe? Tomar posse do próprio potencial. Isso é importantíssimo. Para que a mudança ocorra e para que eu evolua internamente. Desse padrão de amargura para um padrão de doçura. Porque quando fala fulano é tão doce, o que a gente imagina? Amoroso, carinhoso, da escuta, né?
E o que a gente gosta? A gente gosta de ficar juntinho de quem é mais docinho, né? Porque às vezes até a nossa vida está meio amarguinha, então a gente necessita de uns docinhos ao nosso redor. Mas a gente também tem que ser doce na vida dos outros, né? Então, olhem bem, Emmanuel aqui, ele fala que nós não podemos ser cooperadores lacrimosos e descontentes. Isso se chama ingratidão. A pessoa que está imersa na amargura, ela é ingrata. Por tudo aquilo que ela recebeu do Pai, ingrata com a vida e com ela mesma, porque ela não consegue enxergar o seu potencial, né? Então, o coração confiante nunca perde o otimismo, né? E se nós perdemos o nosso, vamos buscar, vamos resgatar o otimismo que habita em nós. Aqui, Emmanuel fala, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se não combatermos e se deixarmos a amargura brotar livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a nós e aos interesses coletivos de elevação e paz. Então, o prejuízo pessoal, social, porque nós estaremos banhando, né, o nosso meio com a energia negativa, com a falta de fé, né? Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável. Gente, porque tem amargura justificável, né? Então, uma pessoa que está vendo seu filho com fome, sem ter o que dar de comida, uma doença que você não tem o recurso, a impotência perante o sofrimento do outro, claro que você vai ficar amargo. Mas isso é um estado que passa. Você está, mas você não é. Quando eu saio desse modus de eu estou amarga essa semana, eu estou amarga, eu fiquei muito amarga porque eu estava lutando com a minha mãe doente, né? É um direito de você não estar dando conta de lidar com aquilo. Ok? Procure o seu tratamento, a sua via de saúde. Agora, tem pessoas que estão numa amargura injustificável, que não consegue ver o brilho do sol, que não consegue começar o dia, muitas vezes se trancando nos seus quartos e desistem de viver porque vegetam, porque não trabalham, não aprendem, não sentem, não trocam as energias com os outros, né? Então, Emmanuel fala, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Por que Emmanuel falou de raízes? Porque toda plantinha, naquele solo fértil, começa a crescer pelas raízes. Depois que surge o caule, depois as folhas e depois as flores, os frutos, não é isso? Então, é cortar o mal pela raiz. A amargura tem que ser combatida pela raiz. Mas não é de uma forma, eu não estou mais amarga, não. Não. Vamos olhar lá dentro, vamos avaliar, vamos conhecer, né? Mais uma coisa que ajuda muito é a gente fazer essa mudança, o desejo de mudar e o desejo de descobrir o potencial que está dentro de nós. E uma das coisas que ajuda muito nesse potencial são as afirmações positivas. Então, eu trouxe algumas afirmações positivas, aqueles que estão se identificando com a amargura, entendeu? Vamos anotar, se tiver alguma secretária que possa anotar, né? É importante. Estela, a amargura nos torna pessoas intoxicadas ou tóxicas. Acho que as duas coisas, né? Porque a gente fica intoxicada com o próprio negativismo, como se fosse um alto veneno, né?
a falta de se sair desse ciclo, né? E para o outro, às vezes o outro vem com uma coisa, uma conversa alegre, a gente joga aquele fel e a pessoa baixa, né? Então, às vezes, a gente joga no outro algo ruim também, né? Vocês já viram que tem pessoas que vai fazer um jornal, vai fazer uma palestra, joga tanta coisa negativa que você sai de lá morrendo de medo, assim, e se sentindo fraquinha? Pois é. Então, não podemos. Diante do fato de todos nós aqui já sabermos, então, termos uma ideia da importância do combate à nossa amargura e não deixar crescer, porque uma coisa é você cortar uma raizinha, outra coisa é você ter 1000 raízes aí para poder cortar, né? Bom, então vamos lá. A primeira afirmação, eu vou falar e você aí da sua casa repita, porque mesmo se não tiver amargo, isso aqui não é só para amargura, isso aqui é para mudar e entrar em contato com o positivo que existe, habita em nós e a gente está deixando ele em coma, porque a gente só está dando remedinho e sopinha para o negativo, tá certo? Vamos lá. Eu me liberto de toda a negatividade que existe em meu corpo e em minha mente. Vou repetir. Eu me liberto de toda a negatividade que existe em meu corpo e em minha mente. Segunda afirmação. Eu estou realizando mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Eu estou realizando mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Então, isso é para acordar o meu potencial, certo? Ótimo. Estela, muito obrigada. A terceira. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo que é bom. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo que é bom. Vou repetir depois todas, tá? E a última. Sou uma expressão alegre e criativa da vida. Sou uma expressão alegre e criativa da vida. Então, só da gente falar uma vezinha, parece que já começa a mudar, né, a nossa energia interna. Só que o que é importante nessas afirmações? É fazer os post-its e colocar e falar várias vezes no dia para acordar dentro de mim aquilo que está adormecido, meu positivo, certo? Vamos lá, vou repetir aqui. Eu me liberto de toda a negatividade que existe em meu corpo e em minha mente. Segunda, estou realizando mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Terceira, liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo que é bom. E última, sou uma expressão alegre e criativa da vida. Essa é uma forma simples que qualquer pessoa pode começar a buscar. Colocar esse escrito no seu computador, daqui e dali, para ir acordando este processo, essa crença, esse potencial que está dentro de você. Ninguém é amargo, a pessoa está amarga, né? Então, existem motivos para estar amargos? Existem, mas esses motivos precisam de ser cuidados e tratados e trabalhados para que a amargura não seja um traço da nossa personalidade. Que a gente não seja reconhecido na família por ser rabugento,
ou por ser tão infeliz. Mas que a gente mude isso, né? Bom, então, eu quero convidar vocês, já nesse encerramento, para que nós possamos fazer a nossa prece. E eu pediria que vocês pudessem respirar profundamente, né? Que vocês possam... Estou pedindo aqui para eu repetir as afirmações. Eu vou repetir mais uma vez e no chat está escrito, tá? Se alguém quiser gravar só as afirmações. Afirmações positivas. Eu me liberto de toda a negatividade que existe em meu corpo e em minha mente. 2. Estou realizando mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. 3. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo que é bom. 4. Sou uma expressão alegre e criativa da vida. Então, nós vamos ficar com essa chaminha de luz que a gente agora colocou na nossa mente. É tão gostoso escutar isso, né? E nós precisamos acreditar nisso que nós falamos, certo? E eu queria pedir que vocês, aí onde estiverem nas suas casas, procurem uma posição confortável, fechem os olhos para que a gente possa fazer a nossa meditação e para que a gente possa fazer a nossa oração, sabendo que a espiritualidade amiga está presente, que todos os nossos lares estão imantados de luz, estamos recebendo a visita desses trabalhadores, esses servos tão maravilhosos de Jesus, que aceitam cuidar de nós nesses momentos. É muita gratidão, muita alegria. Então, deixa eu só pegar um livrinho aqui, certo? Para que eu vou ler um texto de um livro para que seja, né, a preparação para a nossa prece hoje. Porque eu quero que vocês saiam daqui como eu estou, como eu cuidei de muitas pequeninas amarguras que estavam sendo geradas por mim, envolvendo o meu coração. E com todo esse estudo, eu fiquei muito mais plena de confiança, de positividade. Então, eu estou dividindo com vocês algo que eu sei que é maravilhoso. Tá bom? Então, vamos lá. Olhinhos fechados, né? Eu estou disposto a começar de onde estou, agora mesmo. No infinito da vida em que estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque eu estou disposto a aprender e a mudar. Eu vejo o passado como necessário para me levar até onde eu estou hoje. Eu estou disposto a começar de onde eu estou agora, para limpar os quartos da minha casa mental. Eu sei que não importa por onde eu começo. Por isso, eu agora inicio pelos quartos menores e mais fáceis. E dessa forma, verei resultados rapidamente. Estou entusiasmado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca mais vou passar por essa experiência em particular. Ela pertence ao meu passado. Eu estou disposto a me libertar. Está tudo bem no meu mundo. Pai querido, nós estamos aqui neste momento reunidos em teu nome. Jesus, mestre amado, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por este momento de estudo e oração.
pela oportunidade que estamos tendo de aprender mais sobre vós, sobre essa doutrina e sobre nós mesmos, como seres humanos, como espíritos devedores encarnados no mundo de provas e expiações. Que possamos, Jesus, abrir a nossa mente para enxergar a felicidade, em termos um corpo que caminha, em termos braços que produzem, em termos ouvidos que ouvem, olhos que veem, por termos a oportunidade de diferenciar os sabores de um alimento, por termos as sensações na pele que envolve o nosso corpo. Obrigada, Jesus, por podermos falar e falar ao outro. Obrigada pela escolha interna de não sermos ríspidos, mas sermos amorosos. Obrigada por podermos sintonizar as escutas que queremos. E se chegar a alguma delas cheia de amargura, que nós possamos nos blindar, porque não faz parte do nosso coração. Obrigada, Jesus, pela sua vinda neste planeta e por ter nos ensinado a lei de amor. Obrigada por nunca nos sentirmos sós, por termos o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, por termos os nossos amigos encarnados e desencarnados, os nossos familiares encarnados e desencarnados, por termos todas essas falanges, amigas, protetoras, cuidadoras. Obrigada, Jesus. Obrigada por este momento em que olhamos para dentro de nós e nos perdoamos por quem ainda somos, mas acendemos a esperança de sermos mais felizes. Que nós possamos receber essa luz que vem de suas mãos, Mestre querido, para iluminar cada cantinho, cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, cortando as raízes da amargura, da tristeza, da solidão, da autoestima baixa, e que possa ali nascer brotinhos de esperança, de força, de vontade, de fé, de alto amor e de amor pelo próximo. Que possamos nos defender de tudo aquilo o que vem para nos aniquilar. Que possamos nos fortalecer com essas experiências. Estamos plenos de saúde e da vontade de viver. E isso é maravilhoso, Mestre querido. Abençoa, querido Jesus, os nossos lares, aqueles que trabalham conosco, nos nossos lares, os nossos familiares, a nossa grande família de origem e a família que formamos. Abençoa os nossos pais biológicos onde estiverem. Receba a nossa gratidão por existirmos. Abençoa os pais que nos criaram, aqueles que ainda são maternos ou paternos ao longo da nossa caminhada. Abençoa, Cristo, todos os nossos irmãos que nesse momento encontram-se em sofrimento. Todos aqueles que não tem ninguém que peça por eles. Todos aqueles que rogam e que aguardam a sua resposta. Todos aqueles que necessitam de saúde física, mental, espiritual, emocional. Abençoa, Jesus, a todos aqueles que se encontram em seus leitos de dores nos hospitais, aqueles que aguardam o momento, a vaga no hospital.
aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas, embaixo das pontes. Abençoa nossos irmãos com provas tão difíceis e que possam ser envolvidos pelo amor materno da nossa Mãe Maria Santíssima e sentirem-se essa noite acariciados pela nossa Mãe, envoltos na segurança, no amor e na paz, para que tenhamos uma noite de descanso, de reposição das nossas energias. E que ao dormirmos possamos nos entregar aos tratamentos realizados durante o sono, nos entregar à presença do nosso anjo da guarda, para nos ensinar, dialogar, nos lembrar dos compromissos assumidos, e que possamos enxergar as maravilhas existentes nas nossas vidas. Cada dificuldade, cada dor, cada doença vencida é uma luz que plantamos nesse jardim, para colhermos nesta vida ou na próxima, não importa. Sejamos luz, hoje e sempre. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada aos mentores aqui presentes. Obrigada aos nossos anjos da guarda, amigos e familiares, encarnados e desencarnados. Obrigada, vida. Muita gratidão. Com essa prece, nós encerramos o nosso momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Muito obrigada por vocês terem ficado até esse finalzinho comigo, quase uma hora juntinhos aqui. Eu estou bem mais fortalecida, né? Eu ainda peço a vocês a paciência, porque eu não estou conseguindo ainda realizar o nosso estudo de oração todos os dias. Mas a partir da próxima semana, nós teremos segunda e sexta às 18 horas e quarta às 20 horas o nosso estudo de oração, tá bom? Então, nós vamos juntinhos. Quero lembrar que nós temos mais de 500 vídeos no nosso canal para você escutar quando puder. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os lembretes, né? E se você acha que esse conteúdo ou algum outro conteúdo possa ajudar o irmão, compartilhe, né? Nós estaremos muito felizes por ajudar a levar um pouquinho de luz no coração daqueles que estão desejando e necessitando combater todo o mal, toda a amargura que habitar. O meu muito obrigada pelas mensagens carinhosas, por toda essa energia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até segunda às 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um abraço, uma boa noite, muita gratidão.